Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação das seguintes emendas constitucionais. Emenda Constitucional número 89 de 2015, oriunda da proposta de emenda à Constituição número 78, que dá nova redação ao artigo 42 do ato das disposições constitucionais transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação. E a emenda constitucional número 90 de 2015, oriunda da proposta de emenda à Constituição número 74 de 2013, que dá nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal para introduzir o transporte como direito social. Compõe a mesa, com esta presidência, a excelentíssima senhora deputada Luísa Erundina, primeira subscritora da PEC número 74 de 2013, e terceira suplente de secretária na Câmara dos Deputados. O excelentíssimo senhor senador Walter Pinheiro, relator da PEC número 78 de 2013 no Senado Federal, o senador Otto Alencar, senadora Lídice da Mata, senadora Lúcia Vânia. Eu convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional.
Convido com muita satisfação a deputada Luciana Santos, presidente nacional do PCdoB, a compor a mesa. Senador Randolfo Rodrigues. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos das emendas constitucionais. Foram preparados 5 exemplares destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. A excelentíssima senhora deputada Luísa Erundina fará a leitura dos autógrafos das emendas constitucionais e, em seguida, proceder-se-á às suas assinaturas. Emenda constitucional número 89, da nova redação ao artigo 42 do ato das disposições constitucionais transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 42 do ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42. Durante 40 anos, a União aplicará dos recursos destinados à irrigação 20% na região Centro-Oeste, 50% na região Nordeste, preferencialmente no semiárido. Parágrafo único. Dos percentuais previstos nos incisos 1 e 2 do caput, no mínimo 50% serão destinados a projetos de irrigação que beneficiem agricultores familiares que atendam aos requisitos previstos em legislação específica. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 15 de setembro de 2015. Emenda constitucional número 90, da nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo único. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Brasília, em 15 de setembro de 2015. Assino, neste instante, juntamente com a deputada Luísa Erundina, terceira suplente da Câmara dos Deputados, as emendas constitucionais número 89 e 90 de 2015. Convido aos demais membros da mesa a porem suas assinaturas.
Vai querer dar uma palavra? Não. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgadas emendas constitucionais número 89 e 90 de 2015. Parabéns, Lido, você foi também uma batalhadora grande aqui. Senhoras e senhores parlamentares, é com grande satisfação que nos reunimos nas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para promulgar essas duas emendas à Constituição. A emenda 89, de autoria do deputado Carlos Bezerra e relatada pelo senador Walter Pinheiro, prorroga por mais 15 anos o prazo de aplicação de percentuais mínimos dos recursos dos fundos condicionais para irrigação nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. Com essa iniciativa, continua a valer o dispositivo constitucional que obriga a União a investir 20% dos recursos destinados à irrigação no Centro-Oeste e outros 50% no Nordeste, de preferência no semiárido. Vale destacar que esta matéria integra a lista de propostas escolhidas pela Comissão Especial de Aperfeiçoamento do Pacto Federativo e atende à reivindicação dos governadores do Centro-Oeste e Nordeste. As duas regiões ainda precisam dos recursos para viabilizar principalmente a agricultura familiar. Logo que assumi a presidência do Senado, uma das minhas prioridades foi avançar na discussão de um novo pacto federativo. Sem dúvida, é preciso estabelecer novos critérios para repartir o bolo da arrecadação tributária entre União, estados e municípios. As cidades precisam de mais recursos, estão sufocadas porque, ao longo do tempo, passaram a assumir competências da União sem que houvesse efetivamente a contrapartida financeira. Nesse sentido, devemos louvar a promulgação desta emenda. Ela é exemplo de uma pauta orientadora que devemos perseguir. Irá, sem dúvida nenhuma, garantir mais recursos a duas regiões afetadas por condições climáticas adversas. É uma iniciativa em favor da superação das imensas desigualdades regionais que ainda encontramos no Brasil. Outra emenda que promulgamos hoje também com muita satisfação, a emenda 90, de autoria da deputada Luísa Erundina, introduz no artigo 6º da Constituição Federal o direito social ao transporte. O artigo já inclui educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância e assistência aos desamparados. E agora passa a garantir também o transportes. Quem não se lembra dos protestos de junho de 2013, quando milhões de pessoas foram às ruas para pedir melhores condições de vida, melhor mobilidade urbana nas cidades e também para protestar contra os valores das tarifas do transporte público. Mais do que simplesmente insatisfeita com o aumento do preço das passagens, a população se queixa da qualidade dos serviços prestados em todo o Brasil. No Brasil, o transporte público estrutura-se
principalmente pelo uso de ônibus. As linhas de metrô existentes são insuficientes e não acompanham o crescimento da população. De acordo com a Constituição Federal, o serviço deve ser administrado e mantido pelos municípios, mas os investimentos devem ser realizados também pelos estados e pelo governo federal. A evidente falta de recursos compromete a qualidade de serviço. Transporte ruim leva o brasileiro a passar longos períodos em deslocamento até o trabalho, o que acaba comprometendo a sua própria produtividade. É ruim para o trabalhador, para a empresa, para a sociedade. E quando falamos em transporte público, não estamos falando somente dos meios de transporte utilizados, mas de questões referentes à mobilidade urbana e à infraestrutura existente para esse transporte, como estações, terminais, por exemplo. Outro gargalo a ser superado é o transporte escolar. Não adianta termos a educação pública e gratuita se as nossas crianças não têm condições de chegar até a escola. Assegurar o transporte como direito social, como quis a deputada Luísa Erundina, nesta PEC que ora promulgamos, colocar no dispositivo constitucional é um primeiro passo de um longo caminho que temos a percorrer. Precisamos de políticas públicas, de ação governamental efetiva para garantir um transporte de qualidade a todos os brasileiros. Sabemos da gravidade da atual situação fiscal, o que torna a oferta desses serviços um enorme desafio de gestão, de busca de eficiência nos gastos, de racionalidade, de programas e políticas que asseguram direitos em nosso país. A renúncia de direitos, no entanto, não pode ser a resposta fácil para uma crise fiscal sem precedentes. Por essa razão, ao promulgarmos duas importantes PECs no dia de hoje, temos consciência do que isso representa para um país que ainda não superou gargalos fundamentais na oferta de serviços e na eliminação de desigualdade. Eu quero agradecer a presença de todos e, mais uma vez, cumprimentar todos os senadores e todos os deputados que, de uma forma ou de outra, trabalharam para que hoje nós promulgássemos aqui, senador Randolfo Rodrigues, estas duas importantes propostas de emenda à Constituição. Agradecer mais uma vez, agradecendo e parabenizando a deputada Luísa Erundina, que é a primeira subscritora dessa fundamental alteração que nós fazemos na Constituição brasileira. Muito obrigado a todos. Antes de encerrar, a presidência agradece às autoridades e a todos que nos honraram com as suas presenças. Declaro encerrada a sessão.